Neste exato momento, milhões de pessoas sentem um vazio inexplicável, um cansaço crônico que nenhum médico consegue curar completamente. Estresse, ansiedade, depressão urbana, insônia. E se eu te disser que tudo isso são sinais de alerta que nosso corpo está enviando há décadas? Sinais de uma evolução que estamos ignorando perigosamente. Em dezembro de 2025, descobertas arqueológicas revolucionárias provaram algo chocante. Nossos ancestrais de 400 mil anos atrás eram muito mais inteligentes e adaptados do que imaginávamos. E nós estamos pagando o preço por ter esquecido suas lições. Vou te contar uma história que vai mudar completamente sua perspectiva sobre quem somos e por que nos sentimos tão deslocados no mundo moderno. Há algumas semanas, arqueólogos britânicos fizeram uma descoberta em Barrow, Reino Unido, que abalou tudo o que sabíamos sobre evolução humana. Eles encontraram evidências irrefutáveis de que nossos ancestrais neandertais primitivos dominavam o fogo há 400 mil anos. Não estou falando de usar fogo encontrado por acaso, mas de produzir fogo deliberadamente, usando técnicas sofisticadas com perita, aquecendo o solo a mais de 700 graus Celsius. Essa descoberta amplia nossa cronologia em impressionantes 350 mil anos. Antes pensávamos que o domínio do fogo aconteceu há apenas 50 mil anos. Agora sabemos que há quase meio milhão de anos, nossos ancestrais já tinham desenvolvido uma tecnologia que transformaria completamente a trajetória da humanidade. Eles cozinhavam alimentos, expandiam seus cérebros, criavam interações sociais complexas ao redor das fogueiras e conseguiam sobreviver em climas rigorosos do norte europeu. Mas aqui está o primeiro sinal de alerta que estamos ignorando. Enquanto nossos ancestrais evoluíam em harmonia com a natureza, desenvolvendo tecnologias que os conectavam ainda mais ao ambiente natural, nós criamos um mundo que vai contra nossa própria biologia. Um estudo publicado em dezembro de 2025 na revista Biological Reviews, conduzido por antropólogos Colin Shaw e Daniel Longman, apresentou uma teoria perturbadora chamada hipótese da incompatibilidade ambiental. Segundo essa pesquisa, nossa aptidão evolutiva foi moldada por milhões de anos de vida na natureza, mas agora estamos forçando nossos corpos e mentes a funcionar em ambientes urbanos para os quais simplesmente não fomos projetados. Pense nisso: sua genética, seu sistema nervoso, seus hormônios, tudo foi calibrado durante milhões de anos para funcionar em savanas, florestas, ao redor de fogueiras, em grupos pequenos e coesos. Agora você vive em apartamentos minúsculos, trabalha sob luz artificial, respira ar poluído, convive com ruído constante, tem contato limitado com a natureza e interage principalmente através de telas. Seu corpo está literalmente gritando que algo está errado, mas você interpreta esses gritos como problemas individuais que precisam ser medicados, quando na verdade são sinais evolutivos coletivos que toda a humanidade está ignorando. O segundo sinal que estamos perdendo tem a ver com nossa compreensão equivocada sobre evolução humana. Por décadas, acreditamos numa narrativa linear: éramos primitivos, evoluímos gradualmente, nos tornamos inteligentes. Mas em 2025, uma descoberta na Etiópia destruiu completamente essa visão simplista. Pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona, liderados por Johannes Haile Selassie, encontraram evidências de que duas espécies humanas antigas viveram lado a lado há 3,4 milhões de anos. Uma era Lucy, do Australopithecus afarensis, que você provavelmente conhece dos livros de história. A outra foi identificada através de um pé fóssil que mostra uma forma completamente diferente de caminhar. Essas duas espécies conviveram no mesmo território, mas ocupavam nichos ecológicos distintos, tinham dietas diferentes,
formas de locomoção diferentes, estratégias de sobrevivência diferentes. Elas coexistiam pacificamente, cada uma especializada em seu ambiente específico. Esse é o único sítio arqueológico conhecido onde temos evidências diretas de duas espécies hominídeas convivendo simultaneamente. E isso nos ensina algo fundamental que estamos ignorando: diversidade evolutiva não é competição destrutiva, é especialização colaborativa. Nossos ancestrais entendiam que diferentes grupos podiam prosperar no mesmo espaço usando estratégias diferentes. Hoje, forçamos toda a humanidade a seguir um modelo único de vida: cidade grande, trabalho corporativo, consumo padronizado, relacionamentos digitais. Estamos fazendo exatamente o oposto do que a evolução nos ensinou. Estamos criando uma monocultura humana que vai contra milhões de anos de diversidade adaptativa. O terceiro sinal de alerta está relacionado à nossa relação com a tecnologia. Quando nossos ancestrais dominaram o fogo em Barreham há 400 mil anos, eles não usaram essa tecnologia para se afastar da natureza. Pelo contrário, o fogo os conectou ainda mais profundamente com o ambiente natural. Eles aprenderam a ler os ventos para controlar as chamas, a identificar madeiras que queimavam melhor, a usar pedras específicas como perita para criar faíscas. O fogo permitiu que eles expandissem seus cérebros porque podiam cozinhar alimentos, tornando a digestão mais eficiente e liberando energia para o desenvolvimento neurológico. Mas esse crescimento cerebral aconteceu sempre em conexão com a natureza, nunca em oposição a ela. As fogueiras se tornaram centros de socialização onde conhecimento era compartilhado, histórias eram contadas, laços comunitários eram fortalecidos. Compare isso com nossa tecnologia atual. Nossos dispositivos nos isolam da natureza e uns dos outros. Passamos horas olhando para telas artificiais enquanto perdemos a capacidade de ler os sinais do ambiente natural. Nossos ancestrais usavam tecnologia para amplificar sua conexão com o mundo real. Nós usamos tecnologia para escapar do mundo real. Esse desalinhamento está criando o que os pesquisadores chamam de estresse crônico evolutivo. Seu corpo produz cortisol constantemente porque interpreta o ambiente urbano como uma ameaça permanente. Barulho de trânsito ativa os mesmos mecanismos de alerta que nossos ancestrais usavam para detectar predadores. Luzes artificiais confundem seus ritmos circadianos que foram calibrados por milhões de anos de exposição natural ao sol. O quarto sinal que estamos ignorando tem a ver com nossa velocidade de adaptação. A pesquisa de Shaw e Longman mostrou que a adaptação genética humana leva dezenas a centenas de milhares de anos. A industrialização aconteceu em apenas 200 anos. A revolução digital em apenas 30 anos. Estamos mudando nosso ambiente muito mais rápido do que nossos corpos conseguem se adaptar. Isso significa que você está vivendo com um corpo de caçador-coletor em um mundo de escritórios e smartphones. Seu sistema nervoso ainda espera caminhar quilômetros por dia, mas você fica sentado 8 horas seguidas. Seus olhos foram projetados para focar em distâncias variadas na natureza, mas você força eles a olhar telas pequenas por horas. Seu sistema digestivo evoluiu para períodos de jejum intercalados com refeições nutritivas, mas você come alimentos processados constantemente. Todos esses desalinhamentos geram sinais de alerta que interpretamos como problemas individuais. Você acha que é preguiçoso porque não tem energia, que é antissocial porque prefere ficar em casa, que tem problemas de concentração porque não consegue focar. Na verdade, você está respondendo normalmente a um ambiente anormal. O quinto sinal crítico está na nossa perda de diversidade comportamental.
A descoberta etíope de duas espécies convivendo nos ensina que nossos ancestrais prosperavam através da especialização diversificada. Alguns eram melhores em ambientes arbóreos, outros em terrenos abertos. Alguns tinham dietas mais carnívoras, outros mais vegetarianas. Essa diversidade era uma força, não uma fraqueza. Hoje, criamos sistemas educacionais que forçam todas as crianças a aprender da mesma forma, mercados de trabalho que valorizam apenas alguns tipos de inteligência, cidades que funcionam bem apenas para alguns tipos de personalidade. Estamos perdendo a riqueza da diversidade humana que nos permitiu sobreviver e prosperar por milhões de anos. Pessoas introvertidas são medicadas para se tornarem extrovertidas. Pessoas com ritmos naturais diferentes são forçadas a acordar no mesmo horário. Pessoas com aptidões manuais são desvalorizadas em favor de trabalho intelectual. Pessoas que se conectam melhor com a natureza são empurradas para ambientes urbanos. Estamos criando uma sociedade que desperdiça a maior parte do potencial humano. O sexto sinal de alerta está na nossa desconexão com ciclos naturais. Nossos ancestrais de Barrion viviam em sincronia com as estações, com os ciclos lunares, com os ritmos do dia e da noite. Eles sabiam quando plantar, quando caçar, quando descansar, quando migrar. Essa sintonia com os ritmos naturais não era apenas prática, era fundamental para sua saúde mental e física. Você vive sob luz artificial constante, em temperaturas controladas artificialmente, comendo alimentos disponíveis o ano todo independentemente da sazonalidade, trabalhando nos mesmos horários independentemente da duração natural do dia. Seu corpo perdeu a capacidade de se sincronizar com os ritmos que regularam a vida humana por milhões de anos. Essa desincronização está na raiz de muitos problemas modernos: distúrbios do sono, depressão sazonal, síndrome metabólica, envelhecimento precoce. Não são doenças individuais, são sintomas coletivos de uma espécie que perdeu conexão com seus ritmos evolutivos fundamentais. O sétimo sinal crítico está na nossa compreensão equivocada sobre inteligência e progresso. A descoberta de que neandertais primitivos dominavam técnicas sofisticadas de produção de fogo há 400 mil anos deveria nos humilhar. Eles tinham cérebros do tamanho dos nossos, desenvolveram tecnologias complexas, viveram sustentavelmente por centenas de milhares de anos sem destruir seu ambiente. Nós nos consideramos o ápice da evolução, mas em apenas 200 anos de industrialização conseguimos alterar o clima global, extinguir milhares de espécies, poluir oceanos, criar desigualdade massiva e epidemias de doenças mentais. Nossos ancestrais eram mais inteligentes em aspectos fundamentais que esquecemos. Eles sabiam como viver em equilíbrio com seu ambiente. A verdadeira inteligência evolutiva não é apenas capacidade de criar tecnologia, é capacidade de criar tecnologia que sustente melhor a vida a longo prazo. Nossos ancestrais fizeram isso com o fogo. Nós ainda não aprendemos a fazer isso com nossa tecnologia moderna. O oitavo sinal que ignoramos está na nossa relação com comunidade e cooperação. As fogueiras de Barrion não eram apenas para cozinhar e aquecer, eram centros sociais onde conhecimento era compartilhado, onde laços eram fortalecidos, onde a sobrevivência coletiva era planejada. Nossos ancestrais entendiam que inteligência individual só faz sentido dentro de inteligência coletiva. Hoje, vivemos isolados em apartamentos, competindo constantemente uns com os outros, acumulando informação individualmente em vez de compartilhar sabedoria coletivamente. Criamos uma sociedade que premia individualismo extremo, quando nossa evolução foi baseada em cooperação sofisticada. Esse isolamento social não é apenas um problema psicológico,
É um problema evolutivo. Seu cérebro foi projetado para funcionar em grupos pequenos e coesos onde cada pessoa conhecia intimamente as outras. Você tenta substituir isso com redes sociais digitais, mas seu sistema nervoso não consegue processar relacionamentos superficiais com centenas de pessoas como se fossem relacionamentos reais. O nono sinal de alerta está na nossa perda de habilidades fundamentais. Nossos ancestrais sabiam ler o ambiente natural, identificar plantas comestíveis, prever mudanças climáticas, orientar-se sem GPS, criar ferramentas com as próprias mãos, curar ferimentos com recursos naturais. Essas não eram habilidades primitivas, eram formas sofisticadas de inteligência prática. Você provavelmente não sabe identificar plantas comestíveis na sua região, não consegue se orientar sem tecnologia, não sabe fazer fogo sem fósforos, não reconhece sinais de mudança de tempo. Perdeu habilidades que seus ancestrais consideravam básicas para a sobrevivência. Isso te deixa dependente de sistemas complexos que podem falhar, vulnerável a situações que seus ancestrais resolveriam facilmente. Essa dependência excessiva de tecnologia externa cria ansiedade inconsciente. Parte do seu estresse crônico vem do conhecimento intuitivo de que você não saberia sobreviver se os sistemas modernos falhassem. Seus ancestrais tinham confiança profunda nas próprias habilidades. Você tem confiança apenas em sistemas que não controla. O 10º sinal crítico está na nossa alimentação. Quando nossos ancestrais dominaram o fogo, eles revolucionaram não apenas como cozinhavam, mas o que comiam. Alimentos cozidos permitiram melhor absorção de nutrientes, digestão mais eficiente, desenvolvimento cerebral acelerado. Mas eles continuaram comendo alimentos integrais, sazonais, locais. Você come principalmente alimentos processados, cheios de químicos que não existiam até algumas décadas atrás, produzidos industrialmente em condições que seus ancestrais não reconheceriam como alimentação. Seu sistema digestivo, calibrado por milhões de anos de evolução, está tentando processar substâncias completamente artificiais. Não é coincidência que doenças metabólicas, alergias alimentares, problemas digestivos e obesidade sejam epidêmicas. Não são problemas individuais de força de vontade, são problemas evolutivos de incompatibilidade entre sua biologia ancestral e sua alimentação moderna. O 11º sinal que estamos perdendo está na nossa relação com movimento e exercício físico. Nossos ancestrais caminhavam quilômetros diariamente, carregavam peso regularmente, usavam todo o corpo em movimentos funcionais. Eles não faziam exercício como atividade separada, movimento era integrado naturalmente em todas as suas atividades. Você fica sentado a maior parte do dia, depois tenta compensar com 1 hora de academia. Mas seu corpo não foi projetado para longos períodos de inatividade seguidos de exercício intenso e isolado. Foi projetado para movimento constante, variado, funcional, integrado com atividades produtivas. Essa desconexão entre movimento e função cria problemas posturais, dores crônicas, lesões por esforço repetitivo, fraqueza muscular generalizada. Você tenta resolver com fisioterapia e medicamentos, quando na verdade precisa reintegrar movimento natural na sua vida cotidiana. O 12º sinal de alerta está na nossa perda de conexão com propósito evolutivo. Nossos ancestrais tinham papéis claros na sobrevivência coletiva. Cada pessoa contribuía diretamente para a continuidade do grupo. Eles viam resultados imediatos e tangíveis do seu trabalho. Sabiam exatamente por que acordavam todo dia.
Muitas pessoas hoje trabalham em atividades que não conseguem conectar com propósito real, passam dias inteiros em reuniões que não produzem nada tangível, preenchem planilhas que ninguém usa, vendem produtos que sabem que não melhoram a vida de ninguém. Essa desconexão com propósito cria vazio existencial profundo. Seu cérebro foi programado para encontrar significado através de contribuição real para a sobrevivência coletiva. Quando você não consegue ver como seu trabalho contribui para algo maior, desenvolve depressão, ansiedade, sensação de inutilidade. Não são problemas psicológicos individuais, são sinais evolutivos de que você está desperdiçando seu potencial. O 13º sinal crítico está na nossa velocidade de vida. A descoberta de Barrion mostra que nossos ancestrais desenvolveram tecnologias sofisticadas, mas em ritmo sustentável. Eles tinham tempo para observar, experimentar, refletir, integrar aprendizados. Inovação acontecia em harmonia com ritmos naturais. Você vive em aceleração constante, sempre correndo contra prazos artificiais, consumindo informação mais rápido do que consegue processar, mudando de atividade antes de dominar a anterior. Essa velocidade excessiva impede aprendizado profundo, reflexão necessária, integração de experiências. Seu sistema nervoso não consegue processar mudanças tão rápidas. Foi calibrado para ritmos muito mais lentos. A aceleração constante mantém você em estado de alerta permanente, impedindo descanso real, recuperação necessária, processamento emocional adequado. O 14º sinal que ignoramos está na nossa relação com incerteza e controle. Nossos ancestrais viviam com incerteza natural, não sabiam se encontrariam comida, se o clima seria favorável, se encontrariam perigos. Mas desenvolveram resiliência, adaptabilidade, capacidade de improvisar. Eles eram confortáveis com incerteza porque tinham confiança nas próprias habilidades. Você vive tentando controlar tudo, planejando cada detalhe, evitando qualquer incerteza. Mas paradoxalmente isso te deixa mais ansioso, não menos. Quando algo sai do seu controle, você entra em pânico porque perdeu a capacidade ancestral de se adaptar fluidamente a situações imprevistas. A tentativa de controlar tudo cria rigidez mental e emocional. Seus ancestrais eram como o bambu, flexíveis, resistentes, capazes de se dobrar sem quebrar. Você se tornou como o vidro, aparentemente forte, mas frágil quando pressionado de forma inesperada. O 15º sinal de alerta está na nossa desconexão com morte e finitude. Nossos ancestrais viviam conscientes da mortalidade, o que dava urgência e significado para cada dia. Eles honravam ancestrais, preparavam próximas gerações, tomavam decisões pensando no impacto a longo prazo. Você vive como se fosse imortal, adiando constantemente o que realmente importa, acumulando coisas materiais como se fossem durar para sempre, evitando pensar na finitude. Essa negação da morte paradoxalmente diminui a qualidade da vida, porque você perde a urgência saudável que motiva ação significativa. A consciência da mortalidade não é mórbida, é motivadora. Quando você realmente entende que seu tempo é limitado, para de desperdiçar energia com coisas irrelevantes e foca no que realmente importa. Seus ancestrais sabiam disso intuitivamente. Agora, depois de explorar todos esses sinais evolutivos que estamos ignorando, você deve estar se perguntando: o que fazer com essas informações? Como aplicar essas lições ancestrais na vida moderna? A resposta não é voltar a viver em cavernas, mas integrar sabedoria evolutiva com possibilidades contemporâneas. Comece reconectando com ritmos naturais.
Acorde com o sol sempre que possível, durma quando escurece, coma alimentos sazonais, passe tempo ao ar livre diariamente. Seu corpo vai começar a se sincronizar com os ciclos que regularam a vida humana por milhões de anos. Desenvolva habilidades práticas. Aprenda a fazer fogo, a identificar plantas, a se orientar sem GPS, a consertar coisas com as mãos. Não porque você vai precisar sobreviver na natureza, mas porque essas habilidades reconectam você com sua herança evolutiva e aumentam sua confiança fundamental. Crie comunidades reais. Priorize relacionamentos face a face, compartilhe refeições regularmente, desenvolva projetos colaborativos, construa redes de apoio mútuo. Seu cérebro precisa de conexão tribal autêntica para funcionar plenamente. Integre movimento natural na vida cotidiana. Caminhe sempre que possível, carregue peso funcionalmente, use escadas, trabalhe no jardim, dance, brinque. Movimento deve ser prazeroso e integrado, não uma obrigação separada. Simplifique sua tecnologia. Use dispositivos como ferramentas específicas, não como entretenimento constante. Crie períodos regulares de desconexão digital. Priorize experiências reais sobre experiências virtuais. Encontre o propósito através de contribuição tangível. Identifique como seu trabalho melhora a vida real de pessoas reais. Se não conseguir, considere mudanças que alinhem sua atividade com valores evolutivos de cooperação e sustentabilidade. Aceite incerteza como parte natural da vida. Desenvolva resiliência através de exposição gradual a desafios controláveis. Pratique improvisação, cultive adaptabilidade, construa confiança nas suas habilidades de resolver problemas. Honre seus ritmos individuais. Se você é naturalmente noturno, organize sua vida para acomodar isso. Se precisa de mais solitude, crie espaços para isso. Se aprende melhor através de movimento, integre isso no seu aprendizado. Diversidade individual é força evolutiva. Reconecte com a natureza não como hobby, mas como necessidade biológica. Seu sistema nervoso precisa de contato regular com ambientes naturais para funcionar otimamente. Não é luxo, é medicina preventiva. Pratique gratidão ancestral. Reconheça que você é resultado de milhões de anos de sobrevivência bem-sucedida. Cada um dos seus ancestrais conseguiu sobreviver tempo suficiente para se reproduzir. Você carrega essa herança de resiliência no seu DNA. Pense em gerações futuras. Tome decisões considerando o impacto a longo prazo, não apenas benefícios imediatos. Seus ancestrais pensavam em termos de 7 gerações. Essa perspectiva temporal expandida melhora a qualidade das suas escolhas. Desenvolva tolerância a desconforto. Seus ancestrais eram resilientes porque enfrentavam regularmente desafios físicos e emocionais. Exponha-se gradualmente a frio, calor, jejum, esforço físico, situações sociais desafiadoras. Desconforto controlado desenvolve resiliência. Cultive paciência evolutiva. Mudanças reais levam tempo. Seus ancestrais desenvolveram habilidades ao longo de décadas. Não espere transformação instantânea. Celebre progresso gradual, sustentável, profundo. A pesquisa mais recente sobre incompatibilidade evolutiva sugere que a solução não é tentar acelerar nossa adaptação genética, o que levaria milhares de anos, mas redesenhar nossos ambientes e comportamentos para serem mais compatíveis com nossa herança biológica. Isso não significa rejeitar toda a tecnologia moderna,
mas usar tecnologia de forma mais sábia, mais integrada com necessidades evolutivas fundamentais. Nossos ancestrais de Barrion nos mostraram como fazer isso. Eles usaram o fogo para amplificar suas capacidades naturais, não para substituí-las. Cidades podem ser redesenhadas para incluir mais espaços verdes, mais oportunidades de movimento natural, mais lugares de encontro comunitário. Trabalho pode ser reestruturado para incluir mais propósito, mais autonomia, mais conexão com resultados tangíveis. Educação pode honrar diferentes tipos de inteligência, diferentes ritmos de aprendizado, diferentes formas de contribuição. Medicina pode focar mais em prevenção através de alinhamento evolutivo, não apenas tratamento de sintomas. As descobertas de 2025 nos deram um presente inestimável, uma compreensão mais profunda de quem realmente somos e de onde viemos. Nossos ancestrais não eram primitivos que evoluíram linearmente até chegar a nós. Eram seres inteligentes, adaptados, sustentáveis, que desenvolveram tecnologias sofisticadas em harmonia com a natureza. Nós somos os primitivos, tentando forçar corpos de caçadores-coletores a funcionar em ambientes para os quais não fomos projetados. Mas agora que sabemos disso, podemos fazer escolhas diferentes. Podemos honrar nossa herança evolutiva enquanto aproveitamos as melhores possibilidades da vida moderna. O perigo real não está em ignorar a tecnologia, está em ignorar nossa biologia. Os sinais de alerta estão por toda parte: epidemias de ansiedade, depressão, doenças crônicas, vazio existencial, isolamento social, destruição ambiental. Não são problemas individuais isolados, são sintomas coletivos de uma espécie que perdeu conexão com suas raízes evolutivas. Mas cada um de nós pode começar a mudança hoje. Cada escolha alinhada com sabedoria ancestral é um passo em direção a uma vida mais saudável, mais significativa, mais sustentável. Você não precisa esperar que a sociedade mude. Pode começar aplicando essas lições na sua vida pessoal imediatamente. Lembre-se, você é descendente de sobreviventes. Cada um dos seus ancestrais enfrentou desafios imensos e encontrou formas de prosperar. Essa capacidade está no seu DNA, esperando ser reativada. Os sinais evolutivos que estamos ignorando não são apenas alertas sobre problemas, são convites para redescobrir nossa verdadeira natureza. A evolução não parou. Está acontecendo agora, através das suas escolhas diárias. Você pode escolher evoluir em direção a maior harmonia com sua herança biológica, ou continuar evoluindo em direção ao maior desalinhamento. A escolha é sua, mas agora você tem as informações necessárias para escolher conscientemente. Se este conteúdo ressoou com você, deixe um comentário compartilhando qual sinal evolutivo mais te chamou a atenção e como pretende aplicar essas descobertas na sua vida. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a reconectarem com sua herança ancestral. Se inscreva no canal para mais conteúdos que conectam ciência evolutiva com vida prática, e deixe um like se acredita que mais pessoas precisam conhecer essas descobertas revolucionárias. Até o próximo vídeo. Lembre-se, você é muito mais resiliente e adaptável do que imagina, porque carrega milhões de anos de sobrevivência bem-sucedida no seu DNA. Antes de finalizar, quero compartilhar com você 3 estudos de caso fascinantes que demonstram como pessoas reais aplicaram esses princípios evolutivos e transformaram completamente suas vidas. Essas histórias não são exceções, são exemplos do que acontece quando alinhamos nossa vida moderna com nossa herança ancestral. Caso 1. A executiva que redescobriu seu ritmo circadiano.
Sarah era uma executiva de 42 anos que sofria de insônia crônica há mais de uma década. Tomava medicamentos para dormir, consumia 5 xícaras de café por dia e sentia-se constantemente exausta. Quando descobriu sobre cronobiologia, o estudo dos ritmos biológicos, decidiu fazer um experimento radical. Primeiro, ela instalou filtros de luz azul em todos os seus dispositivos e começou a diminuir a iluminação artificial 2 horas antes de dormir. Segundo, passou a se expor à luz solar natural por pelo menos 30 minutos todas as manhãs, mesmo nos dias nublados. Terceiro, ajustou seus horários de refeição para terminar de comer pelo menos 3 horas antes de dormir. Em apenas 6 semanas, Sarah conseguiu abandonar completamente os medicamentos para dormir. Sua energia durante o dia aumentou drasticamente, sua criatividade no trabalho floresceu, e ela relatou sentir-se mais conectada com seu próprio corpo pela primeira vez em anos. O que ela fez foi simplesmente realinhar seus hábitos com os ritmos que nossos ancestrais seguiam naturalmente por milhões de anos. Caso 2. O programador que curou sua ansiedade social através do movimento ***. Marcos, um desenvolvedor de software de 28 anos, sofria de ansiedade social severa. Evitava eventos sociais, sentia palpitações ao falar em público, e sua carreira estava estagnada devido à sua incapacidade de networking. Os tratamentos convencionais ofereciam apenas alívio temporário. Inspirado pela pesquisa sobre como nossos ancestrais desenvolviam confiança através de competência física, Marcos começou um programa de treinamento funcional que imitava movimentos ancestrais: carregar objetos pesados, escalar, rastejar, saltar. Não era academia tradicional. Era movimento que nosso corpo foi projetado para fazer. Algo extraordinário aconteceu. À medida que Marcos desenvolvia competência física, sua confiança social começou a emergir naturalmente. A explicação está na neurociência. Os mesmos circuitos neurais que processam competência física estão intimamente conectados com nossa sensação de autoeficácia social. Quando fortalecemos um, fortalecemos o outro. Após 8 meses, Marcos não apenas superou sua ansiedade social, mas foi promovido para uma posição de liderança. Ele agora conduz apresentações regularmente e acredita sua transformação ao realinhamento com padrões de movimento ancestrais que reativaram sua confiança inata. Caso 3. A família que revolucionou sua saúde através da alimentação evolutiva ***. A família Johnson enfrentava uma crise de saúde. O pai, David, tinha diabetes tipo 2. A mãe, Lisa, sofria de enxaquecas crônicas. Os 2 filhos adolescentes lutavam contra obesidade e problemas de concentração na escola. Os custos médicos estavam consumindo suas economias. Desesperados, eles decidiram aplicar princípios de nutrição evolutiva. Eliminaram todos os alimentos processados e açúcares adicionados. Adotaram uma dieta baseada em alimentos que nossos ancestrais poderiam reconhecer: carnes de animais alimentados com pasto, peixes selvagens, vegetais orgânicos, frutas sazonais, nozes e sementes. Mas eles foram além da alimentação. Implementaram jejum intermitente, imitando os padrões naturais de disponibilidade de alimento que nossos ancestrais experimentavam. Começaram a fazer refeições em família sem dispositivos eletrônicos, recriando o aspecto social da alimentação ancestral. Os resultados foram extraordinários. Em 6 meses, David reverteu completamente seu diabetes, seus níveis de glicose voltaram ao normal sem medicação. As enxaquecas de Lisa desapareceram.
Os filhos perderam peso naturalmente e suas notas na escola melhoraram significativamente. A energia da família toda aumentou, e eles relataram sentir-se mais unidos como unidade familiar. O que essas histórias nos ensinam? Que nosso corpo possui uma sabedoria ancestral profunda que está apenas esperando ser reativada. Quando alinhamos nossa vida moderna com nossa herança evolutiva, não estamos apenas tratando sintomas, estamos abordando as causas raiz do desalinhamento. ***, o protocolo de realinhamento evolutivo, seu plano de ação ****. Baseado nessas descobertas e casos de sucesso, desenvolvi um protocolo prático que você pode implementar gradualmente. Não tente fazer tudo de uma vez, lembre-se, evolução é um processo gradual. ***, semana 1-2, realinhamento circadiano ***. Comece com seu ritmo de sono. Instale aplicativos que filtram luz azul após o pôr do sol. Crie um ritual de diminuição gradual da iluminação 2 horas antes de dormir. Exponha-se à luz solar natural por pelo menos 20 minutos todas as manhãs. Observe como sua energia e humor começam a se estabilizar. ***, semana 3-4, reconexão com o movimento natural ***. Incorpore movimentos funcionais na sua rotina. Caminhe descalço sempre que possível. Pratique agachamentos profundos enquanto assiste TV e carregue suas compras em vez de usar carrinho. Suba escadas em vez de usar elevador. Seu corpo começará a lembrar-se de sua capacidade natural de movimento. ***, semana 5-6, otimização nutricional evolutiva ***. Elimine gradualmente alimentos ultraprocessados. Adicione mais vegetais coloridos às suas refeições. Experimente jejum intermitente começando com uma janela de 12 horas sem comer. Mastigue mais devagar e conscientemente. Observe como sua relação com a comida se transforma. ***, semana 7-8, reconexão social e comunitária ***. Organize refeições sem dispositivos eletrônicos. Inicie conversas face a face com vizinhos. Participe de atividades comunitárias. Pratique gratidão expressa, agradeça pessoas pessoalmente. Sua sensação de pertencimento e propósito começará a florescer. ***, semana 9-10, integração com a natureza ***. Passe pelo menos 1 hora por semana em ambientes naturais. Pratique jardinagem, mesmo que em vasos pequenos. Observe ciclos naturais, fases da lua, mudanças sazonais. Reduza estímulos artificiais e permita momentos de silêncio e contemplação. ***, semana 11 de dezembro, desenvolvimento de resiliência adaptativa ***. Pratique exposição controlada ao frio, termine banhos com água fria por 30 segundos. Experimente exercícios de respiração profunda. Desafie-se com aprendizados novos. Pratique resolver problemas sem recorrer imediatamente à tecnologia. ***, a revolução silenciosa que está começando ***. Você não está sozinho nesta jornada. Ao redor do mundo, milhões de pessoas estão despertando para esses princípios evolutivos. Médicos estão prescrevendo tempo na natureza. Empresas estão redesenhando escritórios para incluir luz natural e espaços de movimento. Escolas estão implementando recreios mais longos e educação ao ar livre. Esta é uma revolução silenciosa, mas poderosa. Uma revolução que não luta contra nossa natureza, mas abraça nossa herança ancestral.
Uma revolução que reconhece que a tecnologia deve servir nossa biologia, não dominá-la. Cada pessoa que aplica esses princípios torna-se um exemplo vivo de que existe uma alternativa ao estresse, à doença crônica, à desconexão que caracterizam a vida moderna. Você pode ser parte desta transformação global simplesmente transformando sua própria vida. Asterisco asterisco seu legado evolutivo asterisco asterisco. Pense por um momento, que legado você quer deixar para as próximas gerações? Quer perpetuar os padrões de desalinhamento que estão criando epidemias de ansiedade, depressão e doenças crônicas? Ou quer ser parte da solução, demonstrando que é possível viver de forma vibrante e saudável no mundo moderno? Suas escolhas diárias não afetam apenas você. Através de mecanismos epigenéticos, suas experiências podem influenciar a expressão genética das próximas gerações. Quando você escolhe alimentos nutritivos, movimento regular, conexões sociais significativas, está literalmente programando um futuro mais saudável para seus descendentes. Esta é talvez a descoberta mais poderosa da ciência evolutiva moderna. Somos co-criadores ativos da nossa própria evolução e da evolução da nossa espécie. Asterisco asterisco a ciência da transformação pessoal asterisco asterisco. Mas como exatamente você pode implementar essa transformação na prática? A ciência nos oferece um roteiro claro baseado em 3 pilares fundamentais: biologia, psicologia e ambiente. Do ponto de vista biológico, seu corpo possui uma plasticidade extraordinária. Estudos mostram que apenas 30 dias de mudanças no estilo de vida podem alterar significativamente marcadores inflamatórios, hormônios do estresse e até mesmo a expressão genética. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que homens que adotaram uma dieta baseada em plantas, exercícios moderados e técnicas de redução do estresse conseguiram aumentar a atividade da telomerase em 30%, literalmente desacelerando o envelhecimento celular. Psicologicamente, nosso cérebro mantém neuroplasticidade ao longo da vida. Cada nova experiência alinhada com nossa natureza evolutiva fortalece circuitos neurais de bem-estar e enfraquece padrões de ansiedade e depressão. A meditação, por exemplo, não é apenas relaxamento, é literalmente um exercício de fortalecimento para áreas cerebrais responsáveis pela regulação emocional e tomada de decisões. Asterisco asterisco construindo seu ambiente evolutivo asterisco asterisco. O ambiente que você cria ao seu redor é talvez o fator mais poderoso na sua transformação. Nossos ancestrais viviam em ambientes que naturalmente promoviam saúde e bem-estar. Você pode recriar esses elementos no mundo moderno. Comece com sua casa. Maximize a entrada de luz natural, abra cortinas, trabalhe perto de janelas. Considere lâmpadas que simulam o espectro solar. Introduza plantas. Elas não apenas purificam o ar, mas ativam respostas de relaxamento profundamente programadas em nosso sistema nervoso. Estudos japoneses sobre banhos de floresta mostram que apenas 15 minutos em contato com plantas reduzem cortisol, pressão arterial e frequência cardíaca. Seu ambiente social é igualmente crucial. Humanos evoluíram em grupos pequenos e coesos onde cada pessoa tinha um papel significativo. Cultive relacionamentos profundos ao invés de conexões superficiais. Participe de comunidades com propósitos compartilhados. Pratique vulnerabilidade autêntica. Nossa capacidade de formar vínculos profundos é uma das nossas maiores vantagens evolutivas. Asterisco asterisco o poder dos ritmos naturais asterisco asterisco. Uma das descobertas mais fascinantes da cronobiologia é como nossos ritmos circadianos influenciam praticamente todos os aspectos da nossa saúde.
Nossos ancestrais viviam em perfeita sincronia com os ciclos naturais de luz e escuridão, atividade e descanso. Você pode restaurar essa sincronia começando com exposição matinal à luz solar. Apenas 10-15 minutos de luz natural nos primeiros 30 minutos após acordar sincronizam seu relógio biológico interno, melhorando a qualidade do sono, humor, metabolismo e função imunológica. À noite, reduza progressivamente a exposição à luz artificial, especialmente luz azul de telas. Use filtros ou óculos bloqueadores de luz azul. Crie rituais de transição para o sono que sinalizam ao seu corpo que é hora de descansar, temperatura mais baixa, atividades calmantes, desconexão digital. Nutrição evolutiva prática A confusão nutricional moderna desaparece quando aplicamos princípios evolutivos. Nossos ancestrais não contavam calorias ou macronutrientes, eles simplesmente comiam alimentos reais, sazonais e locais. Priorize alimentos que existiam há 10.000 anos, vegetais, frutas, nozes, sementes, peixes, carnes de animais alimentados naturalmente. Evite produtos ultraprocessados que confundem nossos sistemas de saciedade e regulação metabólica. Pratique jejum intermitente. Nossos ancestrais naturalmente alternavam períodos de abundância e escassez. Estudos mostram que jejuns de 12 a 16 horas ativam a autofagia celular, melhoram sensibilidade à insulina e promovem longevidade. Movimento como medicina O exercício moderno frequentemente ignora como nossos corpos evoluíram para se mover. Nossos ancestrais não faziam treinos, eles se movimentavam constantemente de formas variadas e funcionais. Integre movimento ao longo do dia ao invés de concentrar tudo em uma sessão. Caminhe durante chamadas telefônicas. Use escadas. Pratique agachamentos enquanto escova os dentes. Carregue objetos pesados ocasionalmente. Brinque, dance, explore diferentes padrões de movimento. A variabilidade é fundamental. Combine exercícios cardiovasculares de baixa intensidade com explosões ocasionais de alta intensidade, treinamento de força funcional e práticas de mobilidade como yoga ou artes marciais. Criando legados duradouros Quando você alinha sua vida com princípios evolutivos, torna-se um catalisador de transformação que se estende muito além de você mesmo. Suas escolhas inspiram familiares, amigos e colegas. Seus filhos crescem vendo modelos saudáveis de como viver. Sua energia e vitalidade contribuem positivamente para todas as suas interações sociais e profissionais. Esta é a verdadeira revolução, uma transformação que começa dentro de você e se irradia para o mundo, criando ondas de mudança positiva que podem durar gerações.